falaremos um pouco agora sobre o estudo chamado O Real Custo das Fraudes. Nós iremos conhecer maneiras seguras de evitar fraudes e se prevenir. Para falar sobre como as soluções antifraude podem ajudar os varejistas a terem uma Black Friday mais segura e rentável, eu convido ele que tem mais de 20 anos de experiência em prevenção de fraudes nos serviços financeiros e de varejo, é engenheiro eletricista pela UNB, e está finalizando o mestrado em Economia de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Rafael Costa Abreu, ele é diretor de Planejamento e Estratégia de Mercado da LexisNexis. Isso aqui é aquele trava-língua, tá, Rafael? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, obrigado por esse espaço. E é um pouquinho difícil, mas a gente consegue, acaba se acostumando, né? É só para saber se está todo mundo do outro lado também, tentando falar igual a mim aqui, lendo, sabe? Seja bem-vindo, querido. Talvez já seja a hora de um cafezinho, né? Não é? Bem-vindo, não é? Está frio, eu não sei onde você está, mas está frio aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo e hoje foi um dos dias mais frios do ano já. Aí, tá Tivemos vendo? aí uma madrugada gelada. Rafa, tá contigo, querido. Tá certo. Bom, muito obrigado aí, pessoal da E-Commerce Brasil, e vamos falar um pouco sobre o custo real da fraude, um estudo que nós da LexisNexis Risk Solutions publicamos anualmente. A gente traz aqui um panorama sobre como a fraude vem evoluindo e qual o custo real da fraude, principalmente para os segmentos financeiro, para os segmentos de varejo e para os segmentos de e-commerce. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pesquisa a fraude em toda a América Latina para poder mostrar uma síntese das tendências atuais de fraudes nos serviços financeiros, comércio eletrônico, varejo e empresas de crédito aqui na América Latina, mostrar quais são os principais pontos críticos relativos a meios de pagamento, operações em canais online, operações de canais móveis, expansão internacional, trazer um cenário aqui, falar um pouco sobre qual foi o impacto da Covid, principalmente em termos de como afetou a fraude para os negócios, né, na América Latina, tá certo? E vamos falar sobre dados que foram coletados em uma entrevista entre fevereiro e abril desse ano com empresas dos segmentos, igual eu falei, financeiro, crédito, comércio eletrônico e varejo, no que diz respeito à fraude. E o que a gente está falando de fraude aqui? Quais são as principais definições? São operações fraudulentas que decorrem de fraudes de identidade, uso indevido de formas de pagamento, solicitações de reembolsos, cheques devolvidos, solicitações são fraudulentas, mercadorias que foram perdidas, roubadas, os custos relacionados a essa distribuição desses itens associados, subscrições fraudulentas, acessos indevidos e uso de contas para lavagem de dinheiro, não contemplando o uso de informações privilegiadas, seja fraudes amigas ou fraudes realizadas por funcionários. E vamos mostrar aqui também o que a gente chama do custo, o custo do que a gente chama do LexisNexis Fraud Multiplier, que basicamente ele estima o custo total que a empresa sofre com relação a quanto ela perde, ou seja, para cada dólar perdido em uma operação fraudulenta, quantos dólares ela tem de custo com aquela fraude. E o que a gente trouxe aqui? Bom, a gente pesquisou 91 empresas no Brasil e 454 na América Latina nesses segmentos, né? Então foram basicamente 30 empresas de cada segmento. E o que a gente encontrou nesse estudo? Primeiro, o custo da fraude ele apresentou uma alta em todos os setores entrevistados. E, em média, cada operação ela custou 3,68 vezes o valor roubado, contra 3,64 em 2019. E houve um grande aumento, um grande volume de atividades realizadas em canais, todos os canais digitais, de uma maneira geral. Tanto os canais móveis, ou seja, canais que estão disponíveis a partir de smartphones, tablets, quanto os canais online, ou seja, através de desktops, de laptops, computadores, etc. E isso aumentou o risco e os custos associados a fraudes nesses canais, uma vez que houve um grande incremento no número de transações oriundas desses canais. As fraudes relacionadas a identidades,
elas representaram a maior ameaça e o maior desafio para as empresas de varejo financeiras em toda a América Latina. E isso se deve, em grande parte, à grande inclusão digital que a pandemia de Covid trouxe no ano passado, trazendo mais e mais pessoas a transacionarem nos canais digitais. Por último, o que a gente pode ver é que as fraudes elas estão evoluindo e os comerciantes, as empresas, os negócios de toda a nossa região aqui, em especial no Brasil, eles podem reduzir os custos de fraude se implementarem algumas melhores práticas de segurança cibernética, focando não só na experiência digital do cliente, mas também na melhor identificação e na melhor abordagem multicamadas, focando em diversas camadas de proteção e implementando o que a gente chama de segurança de ponto a ponto. A cada passo, você implementar um pouquinho a mais, colocar uma barreira adicional de segurança. E o que a gente tem aqui? Vamos falar um pouquinho sobre o custo de fraude. Se a gente pegar aqui somente do comércio eletrônico, do e-commerce, o custo de fraudes foi de 3,40 vezes o custo da operação. Tá certo? As empresas financeiras também sofreram bastante com essa fraude, mas falando mais específico de e-commerce, esse crescimento foi muito forte quando a gente compara com 2019, que foi quando a gente fez o estudo pela última vez. E o que a gente vê é que as empresas de comércio eletrônico elas não estavam bem preparadas para esse aumento no volume das operações digitais, uma vez que a pandemia chegou e forçou que os clientes migrassem para o digital, que as empresas migrassem para o digital sem uma prévia preparação de todo o canal, de toda a estruturação daquele modelo de negócio. E vamos falar aqui um pouquinho sobre esse custo de fraude. Quando a gente pega aqui especialmente para os comerciantes, para o segmento de comércio eletrônico, tá certo? O que a gente tem? O custo de fraude foi de 3,46, comparado com 4,78 do segmento financeiro e 2,97 do varejo. E o que a gente está vendo? No Brasil, em 2019, esse custo, que era de 3,61, ele subiu para 3,86. Ou seja, teve um crescimento bem expressivo. E vários fatores eles vão trazer para esse ponto. Principalmente o quê? A migração dos meios de pagamento, das pessoas utilizando cada vez mais cartões de crédito, carteiras digitais e diversos mecanismos de pagamentos digitais, estando muito suscetíveis a esse tipo de fraudes, devido ao baixo conhecimento de segurança digital, a não familiaridade de grande parcela da população que veio a ser jogada, a ser obrigada a transacionar em canais digitais. Então, isso facilitou o trabalho de fraudadores, de quadrilhas especializadas no roubo de informações, na utilização de informações roubadas para fraudar o comércio. A média de ataques mensais, ela aumentou, principalmente na Argentina e na Colômbia. Porém, na contramão dos países, dos outros países que nós pesquisamos, no Brasil, o que a gente viu? A gente viu um decréscimo desse número de ataques mensais direcionados às empresas. E o porquê disso? Coincidentemente, com a pandemia, aqui no Brasil nós tivemos uma situação muito interessante, que foi o lançamento do Pix. E o lançamento do Pix, ele favoreceu uma fraude de engenharia social, que a gente chama fraude de engenharia social, direcionada ao usuário final. Isso roubou um pouco da atenção dos fraudadores, dessas quadrilhas, de fraudar os negócios buscando o elo mais fraco. Então, todo mundo aqui já tem uma história, conhece uma história de alguém que recebeu uma mensagem de algum fraudador se passando por um membro da família, por um amigo, etc., pedindo uma transferência de dinheiro através de por exemplo, de um WhatsApp clonado, pedindo dinheiro, uma transferência por Pix. Então, esse mecanismo veio sendo muito utilizado no ano passado e acabou fazendo com que o Brasil destoasse do resto da América Latina no crescimento de ataques direcionados ao comércio eletrônico e aos serviços financeiros. Um segundo ponto aqui, não é de surpreender que tenha havido essa migração. Então, todos os canais digitais, canais online, canais móveis,
eles aumentaram. E o que a gente pôde ver? Os navegadores dos smartphones ainda são um meio preferencial de transação tanto dos usuários quanto dos pequenos e médios negócios, que ainda não estão investindo alto em aplicativos próprios. E esse fator está se tornando um facilitador de fraudes no canal digital. O que a gente pode ver aqui? Vamos primeiro trazer aqui. Nos últimos 12 meses, o impacto da Covid ele foi muito forte na migração dos meios de pagamento, tá certo? Então, o que a gente viu? Cada vez mais transações em dinheiro, dinheiro efetivo, vem diminuindo, enquanto meios de pagamentos digitais, principalmente meios que são contactless ou sem contato, estão crescendo. O que a gente pode ver aqui? Dessa parcela aqui dentro do Brasil, o que a gente pode ver é que quem mais cresceu foram carteiras digitais, teve um crescimento de 19%, cartão de crédito cresceu 35%, cartões de débito 24%, e depósito bancário, e aqui a gente inclui no depósito bancário boletos bancários, também tiveram um crescimento interessante nesse período. E não é de surpreender que a maioria das operações tenham ocorrido através de canais remotos, uma vez que, durante grande parte do ano passado, as lojas físicas estiveram fechadas. Então, o que a gente pode ver? As lojas online representaram 35% de todas as transações, as presenciais 28%, os canais móveis, e nesse caso são canais que são acessados exclusivamente por smartphones, por tablets, 25%, e canais de contato telefônico, call centers, etc., 11% desse total. E como eu estava falando, navegadores para dispositivos móveis, eles continuam a representar uma grande parcela dos custos da fraude, uma vez que eles são menos customizados para o negócio, são uma plataforma mais aberta. E o que a gente pode ver? Dentro da origem da fraude, o custo da fraude por canal móvel, quando se utiliza o navegador para dispositivos móveis, ele representa 38%. E se a gente pegar no comércio eletrônico em específico, 48% de do custo da fraude, ele está concentrado nos navegadores. O que isso mostra? É importante cada vez mais se investir em plataformas próprias, aplicativos próprios, para poder reduzir esse custo de fraude e, assim, se empregar melhores esquemas de segurança. Por último aqui, o que a gente tem aqui? Com o crescimento dos canais móveis, a gente está vendo muito um aumento do prejuízo associado à fraude de identidade e de invasão a contas. A fraude amiga ainda tem um peso grande, mas o roubo de identidade, as fraudes de identidade sintéticas e invasões às contas, elas têm um peso muito forte no custo da fraude relacionada às perdas relacionadas à fraude para as empresas. Fraudes relacionadas à identidade, elas acontecem com mais frequência nos comerciantes, aqui nos pontos de venda argentinos e brasileiros, principalmente no comércio eletrônico. Em outros mercados, os prejuízos foram mais igualitários, mas no Brasil, invasões à conta ainda, tanto para o varejo quanto para o comércio eletrônico, ainda representam o principal foco de problemas. E aqui algumas métricas que são utilizadas, que a gente trouxe para medir as fraudes. Então, as taxas de estorno, as taxas de aprovação de pedidos, revisão manual, ou seja, quando o sistema não consegue identificar e passa para uma revisão manual aquele pedido, a proporção do custo de prejuízo das fraudes em relação às vendas, rejeição automática e taxas de falso positivo. E por último, o que a gente tem aqui? Vamos falar sobre essa tendência. As fraudes, elas cada vez estão mais complexas e mais sofisticadas, exigindo abordagens diferentes. O que a gente tem visto é que ataques automatizados, principalmente focando em criação de contas e testes de credenciais e testes de cartão de crédito, estão se tornando muito comuns, principalmente em serviços de subscrição. Organizações de fraudes de identidades cada vez mais fortes,
vinculação de diversos dispositivos, ou seja, uma conta acessando vários dispositivos, e as identidades sintéticas, no qual os fraudadores eles podem, juntando dados diversos, criar uma identidade que ela se pareça real. As fraudes relacionadas à identidade, elas representam o principal desafio hoje. O que a gente tem aqui? Grande parte dos que verificar a identidade do cliente é o principal desafio de segurança, principalmente para o varejo, tá certo? Verificar questões relacionadas como endereço, telefone e etc., outros dados relacionados também são grandes, mas cada vez mais aliar essa verificação da identidade física com a digital é o grande desafio do varejo. Fraudes primárias, fraudes amigáveis, elas se juntam às fraudes de identidade como as preocupações nos canais móveis para os próximos 2 anos, tá certo? Principalmente a fraude primária e a fraude amiga são 2 pontos de preocupação. E aqui na América Latina, o que a gente está vendo também é um grande aumento dos ataques relacionados a bots, principalmente no último ano. Igual eu falei, ataques automatizados visando testes de credenciais e testes de cartão de crédito roubado. Por último, o que a gente pode dizer aqui, para finalizar, o que a gente vê? É muito difícil achar um balanço entre a prevenção da fraude e a experiência do usuário. É complicado achar esse balanço e você achar o meio termo ali para não comprometer a usabilidade, a experiência de uso de um bom cliente. Então, o que a gente tem? Cada vez mais os serviços digitais eles estão orientados ao usuário. É necessário entender como aquele cliente se relaciona com a sua plataforma, quem ele é, da onde ele se conecta, como ele se conecta, para que, desde diferentes pontos de contato, diferentes mecanismos de acesso, como de um smartphone, de um tablet, de um computador, etc., você possa conhecer, saber aquele padrão de acesso, aquele padrão de utilização e qual é a melhor forma de prevenir determinado acesso suspeito, fraudulento. Essas camadas, elas vão passando por um entendimento da situação. Então eu sei que aquele meu usuário sempre se conecta do mesmo telefone, da mesma região geográfica, via GPS, eu posso identificar aquela região e tudo. Então, vindo aquele acesso que me é familiar, eu consigo fornecer uma melhor experiência, sem tanta fricção. E, ao mesmo tempo, caso alguma anomalia aconteça naquele padrão, eu consigo requisitar mais informações dele, uma chave de autenticação, algo desse tipo, para evitar que alguém esteja acessando aquela conta. E, por último, é essencial fazer um monitoramento dos custos da fraude por canal, de forma a saber quais são os seus canais mais complicados em termos de fraude, da onde se perde mais dinheiro e da onde você tem um melhor retorno nas suas soluções ou estratégias de prevenção à fraude. E o que a gente vê? Esse monitoramento ele é feito de uma maneira geral, porém não é feito de uma maneira tão específica para cada um dos canais, somente para os canais mais transacionados, mais acessados. Ok? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença, a gente passou aqui um pouquinho do tempo, mas deu para dar um panorama aqui sobre o que foi a fraude no ano passado e como ela vem se comportando ao longo do tempo. Espero que isso venha a ser útil para vocês desenhar as suas estratégias para essa Black Friday esse ano. E muito obrigado. Obrigada, Rafael, obrigada. Bom, pessoal, o pessoal da LexisNexis está aí na área de negócios e o Rafa também pode passar um pouquinho lá no chat, por favor, Rafa. Tá bom? Com certeza. Obrigada, querido. Um abraço. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!